Olá, tudo bem, pessoal? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você, meu colega, meu aluno aí que está presente aí, certo? Acompanhando essas aulas que eu estou postando. Bem, eu espero que esteja sendo agradável para muita gente, tá bom? Claro, também recebo mesmo assim críticas construtivas, né, pessoal? E é o seguinte, bom, sou o Neno, certo? E venho aqui com todo orgulho, com esse gás assim que eu estou estudando diariamente para poder conseguir, certo, atingir realmente o que eu estou na busca aí, ok? De um concurso também, como vocês. Estou aqui multiplicando conhecimento, certo? Esse é o objetivo dessas minhas aulas, assim, através desses vídeos, ok? Que é aprender, tô praticando, ok, com vocês. E assim vai, tanto vai crescer o meu conhecimento, como os de vocês também aí da telinha. Pessoal, a gente falou, certo, na questão, ó, eu dei uma conferida nos outros vídeos, vi que ficou legal. Não sei se pra vocês aí, mas através do meu aparelho ficou legal, ok? E o áudio, espero que esteja tudo bem também, né? Através, vocês estejam acompanhando perfeitamente. A letra eu pensei que ia ficar trocado, porque isso aqui tudo tá sendo improviso, tá bom? Mas tá sendo tipo como eu disse. Quero que seja mesmo uma parte mesmo boa, o que vai ficar sendo certo escrito ali na nossa telinha. Então, vamos lá, continuar direito administrativo. Pessoal, quero dizer também, certo? Eu sou, no caso também servidor público, tá bom? Já trabalho como agente de trânsito atualmente e no caso passei no concurso da Polícia Civil, certo? E é o seguinte, estou querendo agora só mesmo conquistar um outro degrau. Essa questão de concurso, né, parece que cria um vício, né, nas pessoas. E os vídeos que eu vou postar aqui, tanto serão, no caso, vídeos de direito administrativo, constitucional, português, trânsito também, certo? Eu sou atualmente especialista em direito de trânsito, ok? Sou graduado em letras, ok? Mas, ó, não é porque eu sou graduado em letras que eu vou ter que ter a obrigação de falar que tudo certinho não, viu? Eu sei porque eu também erro, ainda mais o nervosismo aqui junto, assim, tipo, olhar pra uma câmera assim e tal e falar, ok? Expor esses meus pensamentos, minhas aprendizagens, tá bom? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai trabalhar uma coisa bem importante que encontramos, ou seja, o direito administrativo que a gente consegue puxar lá da Constituição. É o seguinte, no artigo 37, parágrafo 6º, a gente consegue tirar alguns conceitos da aula de hoje. A aula de hoje será sobre responsabilidade civil do Estado, tá bom? E de antemão, quero deixar claro que essa responsabilidade civil do Estado, ela pode ter outro nome, assim, também como uma responsabilidade extracontratual. Por que eu digo isso? Bem, eu digo isso porque é o seguinte, não é só por você estar ligado com o Estado, particular ligado com o Estado, que vai receber essas, né, no caso, essa responsabilidade que tem o Estado perante o administrado, tá bom? Ou seja, também será os terceiros, né, cadastrados ou não, usuários ou não, melhor assim. Tá bom? Eu vou dar até mesmo alguns exemplos, mas primeiro eu quero tirar do artigo 37, ok? Parágrafo 6º da Constituição Federal. É o seguinte, vou botar aqui. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Tá bom? Então, pessoal, o que é que eu posso tirar daqui? Daqui eu tiro o conceito para pessoas jurídicas de direito público, ok? O que eu tiro daqui? Pessoas jurídicas de direito público. Pense que a pessoa jurídica de direito público, ela responde objetivamente, ok? Também podemos tirar do 37, parágrafo 6º, pessoa jurídica de direito privado. A pessoa jurídica de direito privado, ela responde objetivamente. Bom, pessoal,
Isso é em regra. Ok? Por que eu digo em regra? Mas espera aí. Vamos lá. Pessoa jurídica de direito privado, né? E pessoa jurídica de direito público. Agente, vamos lá, servidor. O servidor. O servidor público responde de que forma? Servidor público. Vamos lá. O servidor público, o agente público, tá bom? Melhor assim dizer, o agente público. Até deixar aqui, agente. O agente público, certo? Ele vai responder sempre, é até difícil, né? Porque às vezes a gente diz, vê o sempre não. Prova, já marca como errado, mas vamos lá. O sempre, subjetivamente, ok? Ele responde sempre, responde subjetivamente. O que quer dizer essa noção de objetivamente, subjetivamente? O que seria? Pessoal, é o seguinte, eu vou trabalhar para vocês entenderem essa questão, mas primeiro eu vou dizer o que aqui, né? Em regra, será objetivamente, pessoa jurídica de direito privado, ela vai responder em regra, objetivamente. Quando? Quando forem prestadoras de serviço público. Isso. Quando forem prestadoras de serviço público. Já quando forem prestadoras de atividades econômicas, ok? Elas, vamos dizer assim, por hora não, certo? Elas podem responder tanto subjetivamente como objetivamente. Ou seja, tanto objetivo como subjetivo, ela vai responder quando estiverem prestando serviço, prestando uma atividade econômica. Um exemplo que eu posso retirar quando determinada empresa ela trabalha com o CDC, Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, ela justamente vai estar agindo, certo? Ou seja, vai ter uma responsabilidade objetiva, tá bom? Mas isso fica lá para a parte do direito privado, a gente vai ver mais essa questão do direito público, tá bom? E então eu vou deixar agora para vocês uma explicaçãozinha, uma comparação no quadro, da seguinte forma, parênteses. Objetivamente, responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva, tá bom? Então, responsabilidade objetiva. Diferente da responsabilidade subjetiva. Ok? Agora quais são as diferenças? Vocês conseguem, né? Visualizar aí direito? Beleza. Vamos lá. Vocês fazem o seguinte aspecto. Vamos lá. A questão fica conduta e resultado. Ok? Conduta e resultado. A conduta, ok? Gerando determinado resultado com a ligação, certo? Ou seja, a ligação no caso da conduta e o resultado seria aqui chamado do nexo causal, ok? Esse seria o nexo causal. Para descobrir o nexo causal, pessoal, vocês perguntam se para determinado resultado, né? Ou seja, se não houvesse determinada conduta, né? Aconteceria aquele resultado falado ou não? Ou seja, se para determinada conduta, se não, um exemplo prático, estou aqui, mas agora eu vou trabalhar de outra maneira. Ou seja, a gente pode tirar aquele exemplo que a gente tem muito assim, visto em algumas provas, da ambulância, tá bom? Ou seja, o sujeito praticou um fato delituoso, né? Atirou numa pessoa. Aquela pessoa ferida foi atendida, pronto-socorro. Daí a ambulância, ao levar essa pessoa para o hospital, no caminho sofre um acidente. Ou seja, a ambulância sofre de um capotamento, tá bom? Sofrer a ambulância realmente é uma... Desculpa aí até mesmo essas palavras, mas... Ou seja, levamos ao caso concreto, tá bom? Sofreu, no caso, o capotamento. Daí,
A vítima, certo, que havia levado o disparo pela aquela alma cebosa, gostei até desse termo que eu aprendi aí, legal, alma cebosa. Então, dessa alma cebosa, né, ela faleceu, certo? Aí a pergunta é, se não fosse a ambulância, né, ter capotado, haveria essa vítima, né, sofrido essa morte aí, ou seja, haveria ocorrido essa morte? Sim ou não? Sim? A gente tem essa pergunta para descobrir justamente se há um nexo causal, ok? Esse é só um exemplozinho que a gente tem. Portanto, conduta e resultado. E havendo esse nexo causal, ok? Responsabilidade objetiva, tá bom? Para a responsabilidade subjetiva, nós temos a mesma coisa. Vou colocar agora por letras, ok? Conduta, resultado, nexo causal. Certo? Vejamos que tem a mesma sequência, ok? Conduta e resultado, mas se difere para a seguinte coisa. Subjetivo, até mesmo a gente já pode tirar desse termo, subjetivo vai cair para analisar uma ou outra, para analisar outras peculiaridades, como dolo e culpa. Tá bom? O dolo é justamente aquela intenção do agente, né, de produzir determinado resultado, certo? Enquanto a culpa, ela está ligada a três palavrinhas, ou seja, imprudência, certo? Imperícia e negligência, tá bom? Ou seja, no dolo, o desafeto aí, né, quis produzir determinado resultado, certo? Enquanto nessas três palavrinhas ditas agora, ou seja, negligência. Negligência é aquele deixar de fazer, tá bom? Um exemplo para quem realmente ainda não conhece essa palavra, a gente pode dizer assim, a negligência é o deixar de fazer. O sujeito, por exemplo, estaciona seu veículo, esquece de acionar o freio de mão, tá bom? Utilizando esse termo mais vulgar, freio de mão, certo? Ou seja, ao fazer isso, né, devido a essa omissão, esse indivíduo está sendo negligente, ok? Exemplozinho bem prático só para dar uma entendida mais legal nessa palavra. Imprudência. Imprudência é o seguinte, o indivíduo no seu veículo vista o sinal vermelho, né, e avança determinado sinal, ok? Causando, ou seja, havendo a possibilidade, né, no caso, de causar um grande fatal acidente, tá bom? Nesse caso ele agiu, é o agir, é o confiar, certo? É o excesso de confiança, tá bom? Nesse caso ele foi imprudente, tá bom? E já a imperícia? A imperícia, ela está ligada justamente às modalidades de falta técnica, certo? De serviço, tá bom? Por exemplo, posso tirar, como é que eu posso dizer? Um policial, né? Um policial, no caso, em serviço, não saber determinada conduta, disparar erroneamente, né, o seu revólver de uma forma imperita, certo? Realmente ele está de uma forma, agindo de forma de imperito, né, em determinada atividade, ok? Portanto, imperícia, certo? Então é isso, pessoal. Relação de objetiva e subjetiva está ligado mais a essa questão de conduta, resultado, nexo causal, ok? Enquanto a gente pode encontrar na subjetiva o seguinte detalhe, dolo e culpa, ok? Por isso que eu disse anteriormente, o agente público, ele responde sempre, olha como eu enfatizo, certo? Ele responde sempre. Sempre ele responderá subjetivamente. Aí cabe, certo, no caso ao Estado, depois comprovar se houve dolo ou culpa, né, do agente, para depois ser emitido, no caso, uma ação de regresso, ok? Onde aí, havendo dolo ou culpa, ele será responsabilizado. No caso, retornando ao erário, né, de uma forma de regresso. E olha que esse regresso, né, no caso, quando ele for pagar administrativamente, se houve
se houve, como é que eu posso dizer, se houve dano, no caso, se houve dano, o agente público, ele vai pagar no mínimo por mês, aí ele vai estar pagando, ia falando um termo agora até mesmo capcioso, que talvez surgisse até algum comentáriozinho, mas vamos lá. Ou seja, ele irá pagar no mínimo 10% do seu salário, justamente para que ele possa sentir no bolso, né, aquela punição, tá bom? Mas então, coleguinha, vamos lá. O que eu posso agora... vou demonstrar para vocês agora casos concretos, tá bom? Ou seja, casos concretos justamente para a gente fixar os detalhes, peculiaridades que se encontram todo do artigo 37, parágrafo 6º, tá bom? Vamos lá. Caso concreto. Botar só casos. Casos. Primeiro caso que eu quero enfatizar aqui com vocês seria uma concessionária, permissionária de serviço público. Concessionária de serviço público. Ok? Vamos lá. Concessionária de serviço público, no caso, vamos supor que pessoa jurídica de direito privado, tá bom? Portanto, a gente vai ter uma relação aqui, uma relação que a concessão desse serviço vai gerar, no caso, para terceiros, tá bom? Esses terceiros, vamos dizer, usuário, usuário e não usuário, ok? Usuário e o não usuário, ok? Usuário e não usuário. Como é que eu enfatizo melhor nesse exemplo? Eu pego um ônibus, vou até explicar, não vou botar aqui, ou seria legal colocar? Não, deixa explicar melhor, né? Então, usuário. Esse usuário de serviço público, a gente pode dizer da seguinte maneira. Um indivíduo dentro de um ônibus, no caso, ok? E na qual acontece um acidente naquele ônibus, a responsabilidade vai ser, isso mesmo, será objetiva, responsabilidade objetiva. Para o Estado, ok? Desculpa, responsabilidade objetiva, né, para concessão de serviço público, tá bom? Objetiva, ok? Com a concessionária de serviço público é que vai ter essa responsabilidade objetiva. Mas presta atenção, pessoal, vamos até esquecer aquele momento em que realmente a gente vai encontrar provas com outra ideia, quando se você for pegar a prova antes de 2006, tá bom? A partir de 2006 já tem essa figura mais apoiada pelos Supremos Tribunais, tá bom? Que realmente tanto o usuário como o não usuário agora, ele vai ser responsabilizado de uma forma objetiva pela concessionária de serviço público, tá bom? Da mesma forma seria o não usuário, ou seja, não estou utilizando o ônibus, ok? Mas estou numa bicicleta ali ao lado do ônibus, na qual acontece um acidente em que o motorista desatento faz uma conversão direita ali, derrubando, certo? Me jogando no chão ali, dessa forma, eu vou ser responsabilizado pelo Estado de uma forma, novamente falei, vou ser responsabilizado pela concessionária de serviço público objetivamente, tá bom? Vamos lembrando, tanto usuário como não usuário. Nesse exemplo, eu não estava sendo usuário do ônibus, tá bom? Não estava sendo, ou seja, utilizatário desse serviço, dessa concessionária, tá bom? Ou permissionária, né? Conforme o caso. Então, responsabilidade objetiva. Agora vem a grande pergunta. Olha só, o Estado, pessoal. O Estado, ele responde de que maneira? Qual é a responsabilidade do Estado nesse caso? Objetiva? Subjetiva? Pensou aí? Vamos lá. Errou, viu? Quem disse objetiva ou subjetiva? Errou. Vamos lá. Ele responde subsidiariamente, tá bom? Responsabilidade responsabilidade subsidiária.
ok? Não vai ser aquela responsabilidade solidária não, ok? Lembrando bem, responsabilidade solidária aqui vai ser lá para aquelas PPPs, tá bom? Pessoal, é o seguinte, nesse caso, como realmente foi visto aqui, de uma forma subsidiária, certo? Essa responsabilidade subsidiária quer dizer o seguinte, quando a concessionária, né, ou seja, primeiro vai ser gerado aquela ação, né, para ser responsabilizado a concessionária, caso essa não consiga fazer a devida responsabilidade, ou seja, pagando, ressarcindo determinados danos, o Estado subsidiariamente irá fazer esse complemento ou todo esse dano causado, tá bom? Subsidiariamente. Lembre bem, certo? Pessoal, outro exemplo que a gente pode tirar aqui será quanto aos presos. Então vamos lá, vou pegar aqui nosso apagadorzinho, ok? Outro caso. Presos. Vamos botar como 2. Presos. Pessoal, outro caso que a gente pode agora trabalhar justamente quanto ao preso, ou seja, qual a responsabilidade que o Estado tem para os presos, aqueles custodiados, ou seja, lá em presídios, seja em uma detenção, né, bem aí, federal, isso, aquilo, outro, tá? Ou conforme exemplos vocês queiram criar, mas se tratando de presos. Ou seja, 2 presos, né, brigam, né, dentro do presídio, de uma forma inexplicável consegue algum suporte, algum artefato para matar a vítima, né, o outro preso. Ou seja, qual é essa responsabilidade que o Estado vai ter? Vamos lá. Pessoal, para esse caso, o Estado tem o dever, no caso de proteger, custodiar, certo? Todos esses indivíduos, sejam bonzinhos, ainda não provados, culpados, ok? Ou não, mas que estejam custodiados. Até mesmo a gente pode dizer também, um exemplo não só para preso, mas já entrando aqui na mesma ideia, são para alunos de escola, universidades, tá bom? Todo esse caso aí seria de uma forma de responsabilidade objetiva. Tá bom, pessoal? Objetiva. Agora supõe-se que numa fuga, olha aí outro caso, numa fuga, certo? Esse preso, né, que fugiu, conseguiu causar danos, né, a terceiros, a outras pessoas, ok? E depois é que foi, né, recuperar, foi devolvido ao presídio, esse preso. Ou seja, a pergunta aqui é, qual é a responsabilidade que o Estado tem para aquela família, a família daquele indivíduo que foi atingido pelo esse preso que estava em fuga? Qual é a responsabilidade? Subjetiva? Objetiva? É isso aí. Nesse caso, objetiva. Responsabilidade objetiva do Estado. Agora outra pergunta. Quase a mesma situação, certo? Vamos lá. O preso em fuga passou mais de 30 dias já o Estado ele não conseguiu, esse preso realmente foi muito artificioso nessa fuga dele, certo? Tá foragido aí. Ou seja, por exemplo, uns 30 dias, tá bom? E o Estado não conseguiu recapturá-lo, né? Vamos lá. Nessa situação, o Estado, ele responde objetivamente ou subjetivamente? É isso aí, tô vendo que vocês estão acompanhando. O Estado responde subjetivamente. Pessoal, ele vai responder subjetivamente nesse caso, ok? Porque já não havia mais um nexo causal. O que eu quero dizer é que ele vai responder subjetivamente se esse preso, depois de determinado tempo, não mais
né, o Estado conseguiu capturá-lo. Se ele, né, matar, por exemplo, uma pessoa, qual a responsabilidade do Estado nesse caso? Será realmente conforme dito, subjetivamente, tá bom? Porque não vai haver aquele liame que utilizamos como conduta e resultado, certo? Esse nexo causal, tá bom? Pessoal, vamos agora trabalhar com, não mais com preso, certo? Agora temos outro caso, que seria ato ilícito. Opa, desculpa, ato lícito. 3. Ato lícito. Mas espera aí, Neno. Ato lícito? Também? O ato não é lícito? Mas vamos lá. Quando ele causa dano ao particular, certo? Quando ele causa dano ao particular, mesmo sendo o ato lícito, o Estado ele responde objetivamente. Por exemplo, tá ali as casas, tal, prédios, ok? Prédios. Então, o Estado ele vai fazer um viaduto, tá bom? Fez um viaduto. Só que esse viaduto, no caso, ele causa... ou seja, ele tira todo aquele valor de determinado indivíduo. Foi ótimo para os demais, tá bom? Mas, para um indivíduo, ou seja, o indivíduo estava do outro lado, ok? Desse lado de cá, a sua casa estava aqui, perdeu totalmente o valor, não podia ver nada ali da paisagem que tinha, certo? Esse indivíduo ele vai ser responsabilizado objetivamente, tá bom? Ou seja, devido, né, foi ótimo para toda a coletividade, mas, ou seja, aqui vai gerar o princípio da isonomia, tá bom? E não mais aquele princípio da ilegalidade, porque o ato é lícito, conforme dito, ou seja... o princípio da isonomia faz com que esse indivíduo ele recorra e ganhe uma responsabilidade objetiva, ok? Bom, pessoal, também outra coisa que a gente pode trabalhar rapidinho aqui, o tempo da gente já está extrapolando de um tempo bonzinho de aula de estudo, seria o agente público. Eu já falei antes, né? Agora eu vou enfatizar, ou seja, o agente público na função e fora da função. Ou seja, nesses dois casos, pessoal, o agente público ele vai responder, olha só aquele momento lá que eu disse, hein, ó, sempre. Ele vai responder sempre subjetivo. Tá bom? Ele sempre vai responder subjetivamente. Tá bom? Porque na função, aquele indivíduo vai fazer todo aquele processo mesmo que eu até ressaltei no começo aqui da aula. Ou seja, determinado serviço praticado pelo agente, né, resultou numa lesão ao terceiro, né, ao particular. Daí o Estado vai responder objetivamente e depois é que vai ser gerado uma ação, né, ação de regresso, ação regressiva, para que o agente causador daquele dano, pois ele está trabalhando para o Estado, ele é o Estado naquele momento, é o Estado ali, né, junto ao particular. Daí uma responsabilidade subjetiva, havendo esse dolo ou culpa. Agora a pergunta seria, e fora da função, como é que pode? Seria o Estado responsabilizado, mesmo o indivíduo fora do exercício da sua função? Pergunta, né? Capciosa. Mas pessoal, é o seguinte, a responsabilidade do Estado aqui, ela não vai ser nem objetiva e nem subjetiva, tá bom? Não haverá responsabilidade nenhuma para o Estado. Legal, né? Pois é. Pessoal, fora da função, o indivíduo vai responder, como eu disse aqui, ó, responsabilidade subjetiva. Ele vai responder subjetivamente, mesmo fora da função. Um exemplo que eu posso dar, e que foi verídico, certo? Eu acho que, só não estou lembrado do lugar, mas eu acho que foi em São Paulo, um caso em que um policial foi à sua amada, né, ao encontro da sua amada, mas lá
encontrou sua amada, ele estava fora de serviço, viu? Ressaltando. Ele encontrou a sua amada lá com um... isso mesmo. Então, ele, né, efetuou alguns disparos, matando tanto a amada, ok? Como o rapazinho lá que estava lá com ela. Pois é, isso aconteceu, viu, pessoal? Então, a responsabilidade desse indivíduo, fora de serviço, e ela, mesmo fora de serviço, ela será a responsabilidade subjetiva. Mas nesse caso o Estado, ó, limpou as mãos, tá bom? Nesse caso, não responde por nada. Pessoal, vou passar agora, agente público falamos, então, Poder Judiciário. Poder Judiciário. Perguntinha, hein? O que é que tem a ver o Poder Judiciário? Disse... Poder Judiciário. Tá dando pra ver ainda, né? Ok. Pessoal, o Poder Judiciário é uma responsabilidade, ou seja, eu quero enfatizar que o Poder Judiciário agindo tipicamente, ou seja, agindo com aquele seu ato típico, né, na qual os outros poderes, cada poder também pode agir atipicamente, como tipicamente, certo? Suas funções, mas eu quero dizer o Poder Judiciário trabalhando de forma atípica. Por exemplo, uma prisão indevida, ok? E também uma, o que é que eu posso dizer também? Prisão indevida, estou tentando tirar uma outra informação, como excesso, pronto, prisão indevida, como excesso de tempo. Ok? Prisão indevida, excesso de tempo. Nesse caso, pessoal, prisão, o excesso de prisão, né, no caso, o excesso do tempo da prisão, o Estado, ele vai responder objetivamente, tá bom? Pelo esse ato, né, típico do Poder Judiciário, ok? Também, a prisão indevida não era aquele sujeito, né, que tinha praticado o crime. Portanto, responsabilidade objetiva do Estado. Agora, pessoal, um detalhe é quando for omissão. E aí, tem a resposta? Omissão. Pessoal, na omissão, o Estado ele vai responder subjetivamente. Certo? Ele responde subjetivo, responsabilidade subjetiva. Tá bom? Por quê? Vamos supor, nesses casos subjetivos, a gente diz que a responsabilidade é subjetiva em casos fortuitos, certo? Ou força da natureza. Por exemplo, uma chuva. Olha só, onde é que está a culpa? Né? Ou seja, o que eu quero dizer da chuva? A chuva causou determinado fato, ou seja, um acidente, devido a buracos que ficaram nas avenidas. Não sei se aí no bairro de vocês tem buracos, né? Se for, cobrem aos poderes, vamos dizer assim, a quem está no poder, colocados por vocês. Mas é o seguinte, pessoal. Reiteradas vezes, a gente pode até dizer, vixe, mas choveu isso, aquilo, outro, tal, quem é que poderia prever, né? Esses fatos previsíveis, imprevisíveis, a gente pode dizer o seguinte, se foi previsível, né, até mesmo porque existem métodos, né, pela ciência, os métodos para ver se realmente determinado dia vai chover ou não, porque essa pergunta poderia surgir, né, de você aí, aluno, mas como pode? Se hoje tem aqueles equipamentos que fazem a gente saber se amanhã vai chover ou não, né? Ok, aí fica a ciência com a religião, mas tudo bem, essa parte eu não quero nem entrar. Pessoal, é o seguinte, nesses casos, quando for reiteradas vezes, havendo até mesmo essa possível previsão, o Estado ele
poderia sim fazer toda aquela sua estrutura para que realmente isso não acontecesse. Daí, não havendo a omissão. Mas para isso precisa o terceiro, o particular, quer dizer, provar, ok? A culpa ou o dolo, certo? Pois subjetiva, sabemos que deve haver a conduta, né? O resultado, ou seja, nexo causal entre elas, e dolo ou culpa. Tá bom, do Estado? Aí cabe, no caso, ao particular fazer essa prova, tá bom? Perante ao judiciário. Legal? Omissão. Pessoal, também o que eu posso dizer em relação à omissão justamente, tipo, né, esses buracos, essas outras coisas também que a gente até mesmo falei, passando assim rapidamente, a maneira de deixar aqueles buracos causando os acidentes realmente pode ser comprovada, mas aí que tá, deve haver essa prova, né, subjetiva, ou seja, de dolo ou culpa. Bom, caros colegas, agora eu quero fazer só um resumozinho básico para vocês quando ligado à conduta e responsabilidade. Ou seja, conduta, responsabilidade. Isso aqui é só um quadrozinho, certo? Vou fazer só um quadro. Não é um quadro, só uma relação. Resumo do que foi passado. Conduta. Houve ação, né? Houve ação. Então, isso, responsabilidade objetiva. Ok? Houve omissão. Omissão, responsabilidade subjetiva. É isso mesmo. Agora, houve a garantia, né? A garantia. Houve a garantia. Houve a custódia. Responsabilidade objetiva. Isso aqui é só uma relação, pessoal, para justamente, na hora da prova, facilitar para vocês, e até mesmo do que foi falado até agora. Pessoal, eu vou deixar mais detalhes também, porque eu vejo que eu já extrapolei até um pouco mais do tempo, ok? Eu vou deixar mais detalhes para a próxima aula. Trabalharemos mais... o que é que eu posso... Deixa eu dar até uma olhada no que a gente vai trabalhar. Pronto. A gente vai dar uma continuidade nesse trabalho que a gente está fazendo aqui, de responsabilidade, porque ainda tem muito. Tem muito. Mas a gente vai alcançar esse objetivo, com esses detalhes, com essas dicas, essa maneira de falar assim mais livremente, né? Vou tentar usar termos mesmo até, vamos dizer, que a gente conversa assim com um colega, ok? Justamente para facilitar, tá bom? Então é isso, a dupla garantia. Há de se explicar ainda em cima de todo esse conteúdo da responsabilidade, responsabilidade civil do Estado, tá bom? Então, vou deixar para a próxima aula. Pessoal, eu agradeço, tá bom, a participação de vocês. Vocês aí foram show de bola. Então, obrigado. Espero que vocês possam compartilhar esse vídeo, que curtam, tá legal? Porque é através de vocês. Realmente, para quem está assim do outro lado da telinha, somente vocês que assistem. Eu mesmo compartilho quando assisto, gosto. Ou se não gostou, dá uma crítica, mas compartilhe junto com a sua crítica, porque com certeza vai ser trabalhado em cima, ou seja, vou melhorar em cima da crítica de vocês, assim, tá bom? E das dicas, claro, né? Então vamos lá, pessoal.